Agora eu vou falar sobre geopolítica mundial e sobre o futuro da nossa humanidade. Meu nome é Zezéu Xavier, tenho 19 anos. A geopolítica como a gente conhece hoje, ou seja, os conflitos econômicos, conflitos militares e etc, etc, etc. Basicamente, a interação entre os povos, a interação atual entre os povos é um resultado do que foi a Revolução Industrial na Europa e no mundo. Eu vou explicar para vocês aqui brevemente o que foi a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o mundo funcionava da seguinte maneira: existiam os reis e as rainhas, os monarcas. Eles governavam a sociedade, controlavam tudo. Tudo que acontecia porque eles queriam, mas depois da Revolução Industrial, quem passou a comandar o mundo humano não eram mais os reis e as rainhas, mas agora vão ser os burgueses, que eram uma classe social. Essa galerinha aqui. Pessoas que tinham dinheiro, pessoas do comércio, pessoas das empresas. Aí que tá, pessoas das indústrias. A Revolução Industrial começou lá pelo ano de 1750, nessa parte, e dura até o dia de hoje. A Revolução Industrial já teve quatro fases de um período. O que é a geopolítica? A geopolítica é o estudo, obviamente, da geografia aplicada à política. Ou seja, como a interação de povos diferentes, de seres humanos, em um determinado local, né, geográfico, vai determinar o futuro desse povo. O que a geopolítica da nossa atualidade tem mostrado pra gente? A gente vive hoje em dia na ascensão política, econômica e militar chinesa, o declínio, o fim, a queda do antigo Império dos Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje em dia chamada de Rússia, mas na prática ainda é a União Soviética, né? Ainda a nível político, a nível de influência, ainda é a União Soviética, ainda é forte, ainda tem diversas ogivas nucleares, enfim. A gente vive atualmente com esta potência ficando cada vez mais forte, esta que é a atual mais forte ficando mais fraca, e essa que nunca deixou de ser forte. Eu não sei porque a galera de direita do Brasil pensa que a Rússia ou que a União Soviética era um país ruim, falido, fraco economicamente, militarmente, mas a real é que não. A União Soviética, a Rússia, nunca deixou de ser forte. E a gente vê essa força dela, ó, há centenas. Essa é a minha previsão para o futuro da humanidade. Esse daqui vai se aliar com esse daqui para ver esse daqui, que nada mais é do que europeus fora da Europa. Eventualmente esse daqui vai cair. E esses dois aqui, que são inimigos há praticamente séculos, eles sempre estão brigando. Se você pega para ver um livro de história chinesa ou um livro de história russo, você vai ver que existem diversos conflitos entre a galera da Rússia e a galera da China. Sempre teve conflito. O que eu penso? Quando esse cair, a parceria desses dois acaba. Eventualmente eles voltam a atacar bomba um no outro. Quando eles começarem a atacar bomba um no outro, meio que vai gerar uma reação em cadeia e todo mundo vai começar a atacar bomba um no outro. Até porque ninguém aqui se gosta. Quando eles acabarem com o norte global, os que sobrarem vão fazer o quê? Let's go to América do Sul. Vai vir geral pra cá, pra África, pra alguns países da Indonésia, Austrália. Essa galera vai vir toda pra cá e eles não vão vir pra cá de maneira pacífica. Até porque, na minha projeção e na minha previsão pro futuro, eles vão estar saindo de uma situação de guerra. Das duas, uma. Os brasileiros vão acolher e vão aceitar ser capachos desses novos donos e donas que estão vindo do norte. 2. Os brasileiros não vão acolher e eles não vão se importar com a nossa opinião e vão tomar o nosso país na base da força. Nossa, esse garoto jovem está viajando. Nossa, esse garoto jovem fala tantos absurdos. Nossa, como assim? Pessoas do norte global vão vir pra cá e guerrear com a gente? Caros irmãos e irmãs, essas pessoas aqui estão produzindo muito carbono, estão destruindo o planeta. A culpa é dos governantes? Obviamente que não. É a maneira com que o nosso mundo atual foi construído. A culpa é basicamente dos donos das indústrias, que são donos de indústrias há pelo menos 200 anos. Essa mesma galera não se importa com desmatamento. Eles só se importam com lucro. É esse pensamento egocêntrico. Eu só me importo com o meu. Eu só quero o meu. Eu, que tá levando o nosso planeta a uma destruição. Calor absurdo em certos lugares. Frio absurdo em outros lugares. Terremotos, tsunamis. Isso tudo é o planeta Terra, que também é um ser vivo, também é um ser consciente, dizendo para nós humanos:
Olha, se vocês continuarem de fanfarronice na minha terra, no meu corpo, vocês vão ser limpados. Quem está de fanfarronice? É a tiazinha que não está jogando um lixo no lixo e está jogando na rua? Ou é o dono de empresa que está produzindo sei lá quantas toneladas de carbono na atmosfera? Tomar um banho 5 minutos mais rápido não vai fazer o planeta melhorar. Quem tem poder para mudar isso não é o Lula ou o Bolsonaro. Quem tem poder para mudar isso são pessoas como Elon Musk. Essas pessoas vão mudar alguma coisa? Não, não vamos ser ingênuos. Eles estão no topo da pirâmide. O mundo tá assim porque eles querem que o mundo esteja assim. É óbvio. Mas o que eu, Eliseu, um simples ser humano, posso fazer? Usar das tecnologias que esses seres humanos criaram, usar da maneira com que o mundo funciona, para eu me beneficiar e com isso tentar passar conhecimento e beneficiar outras pessoas. É isso que o A Semente é. É isso que todos os meus perfis são, tirando os Eliseu Artista. Lá você vai ver arte. Vamos falar agora sobre venda online. Essa galerinha aqui construiu um mundo com base no comércio, na troca de bens e produtos. Aí estamos aqui na quarta fase da Revolução Industrial, a Revolução Digital. Vendas online. Antes, se você era um vendedor, aqui no Brasil eu já escutei diversos relatos assim de pessoas mais velhas. Muitos artesãos e artesãs que rodavam o Brasil todo, pegando carona em charrete, sabe, carroça, indo de canto em canto no Brasil por semanas, meses ou até mesmo anos, vendendo os produtos da sua terra. Mas olha toda a logística que essa pessoa precisava antes para vender. Ela precisava ir em outros lugares, em outras cidades, às vezes distantes demais. Hoje em dia você pode vender para o mundo todo usando uma simples tela. É com esse fator que hoje em dia a gente vê crianças de 13 anos fazendo milhões na internet. Enquanto tem muita gente que fala que a geração Z é uma geração ruim, é uma geração que não pensa, é uma geração mimimi, que só reclama, até porque a gente se importa com o nosso planeta, que está à beira da extinção. É uma geração que só reclama de todas as normas, todas as boas normas e bons costumes que vocês, caros senhoras e senhores que estão destruindo o planeta, ajudaram a construir. Essa mesma geração Z, hoje em dia está produzindo crianças, pré-adolescentes, de 13 anos, que ficam milionárias. Enquanto o ser humano adulto que reclama da geração está aí, trabalhando de CLT. O intuito desse vídeo não é criar uma guerra. Pelo contrário, é unir todos em prol do conhecimento. Quem mais está sabendo vender online não é um ser humano adulto. Não é um cara que fez uma boa faculdade. É a pessoa que entendeu as ferramentas para se vender online na internet. É a pessoa que entendeu como funciona a internet e como usar das melhores ferramentas para surfar nessa boa onda de vendas. E é aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial é a nova onda, digamos assim. Com a inteligência artificial, muita coisa que antes você demoraria 3, 4, 5 dias para fazer, hoje em dia você faz em segundos. Um exemplo meu, eu sou editor de vídeo desde que eu tenho 8 anos. É infinitamente mais fácil produzir um vídeo hoje com IA do que produzir um vídeo sem a IA. Um exemplo idiota, legenda automática em 2 ou mais línguas diferentes. Agora eu consigo botar esse vídeo aqui em espanhol se eu quiser, com a minha voz em espanhol. Consigo pôr a legenda em espanhol e em russo e em português agora, com cliques. E todas essas inteligências artificiais estão de graça na internet e você pode conseguir. Eu posso depois fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. Um vídeo melhor falando sobre cada inteligência artificial e sobre como você pode usar essas ferramentas. Inteligência artificial para negócios locais como padarias, salões de beleza. Inteligência artificiais para grandes empresas, inteligência artificial para quem produz música ou vídeo. Tem muita inteligência artificial que vai deixar seus processos mais rápidos, automatização de processos. Essa é uma notícia que eu gostaria de explicar. Fertilidade em queda em todo o mundo. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de fertilidade global caiu para mais da metade nos últimos 70 anos. O que essa notícia nos mostra? Tem menos jovem nascendo. Tem muito velho no mundo. Vamos pegar o exemplo da Europa, Japão ou de todos os países ricos e desenvolvidos. Não tem jovem nascendo. O que eles fazem? Contratam nós, pessoas do sul global ou pessoas de países pobres. Índia, Brasil, México, países da África. Basicamente, países que não foram colonizadores e imperialistas no passado. A Europa está importando imigrante para ser mão de obra. Até porque não está nascendo jovem para ser essa mão de obra. Como funciona o sistema global? Previdência. O jovem nasce, trabalha, paga uma taxa para o governo. Essa taxa vai virar a aposentadoria daquele senhor que já trabalhou no passado.
Mas aí, se no nosso mundo está nascendo pouco jovem, quem é que vai suprir esta aposentadoria para o senhor mais velho? É uma conta que não fecha. E é algo que está acontecendo. É um dos maiores problemas do nosso século, segundo geopolíticos, segundo estudiosos. E é um problema que você não vai ver sendo retratado, por exemplo, na Globo às 8 horas da noite. Mas é algo que vai afetar a vida de todo mundo. De certa maneira, tem gente que fala que esse problema vai ser resolvido com a inteligência artificial. Não tem problema não nascer jovem, é só a gente colocar robô no lugar deles. Realmente, talvez resolva. Mas será que vai? E será que vai resolver a tempo? Será que a gente não vai sentir as consequências de estar nascendo pouca mão de obra no mundo antes da inteligência artificial resolver? São coisas que a gente tem que estar alerta. Até porque isso é geopolítica. Alimentos como soja influenciam diretamente na produção de testosterona do homem, que influencia diretamente em uma queda da taxa de fertilidade. Isso é só um dos exemplos. Para isso daqui está acontecendo no nosso mundo hoje em dia, muita coisa aconteceu. E tudo isso que aconteceu é geopolítica, é história. É o estudo sobre o comportamento dos povos em uma determinada região. Por isso, estudar isso aqui é muito bom. Porque assim você aprende a, entre aspas, prever o futuro. Me fala, como é que você quer vender um produto se você não sabe se no dia de amanhã o mundo não vai estar em guerra e crise? Para isso você tem que estudar geopolítica. Tendo um bom domínio da geopolítica, você sabe o que e como vender. Depois disso, é só aprender a melhor IA, a melhor ferramenta possível para você aplicar no seu negócio, automatizar tudo e estar literalmente farmando, fazendo dinheiro enquanto você dorme. Se você quiser conversar sobre esse tipo de assunto, link da nossa comunidade privada, da nossa escola virtual, no Discord e na bio. Lá a gente fala sobre espiritualidade, geopolítica, economia, programação, empreendedorismo, filosofia, história, arte. Basicamente, até falar sobre acreditarmos sermos aliens encarnados em um corpo físico, a gente conversa. Se você não tem dinheiro para poder entrar na nossa comunidade privada, também temos a comunidade do A Semente gratuita no WhatsApp. Vai ser bem-vindo e bem-vinda da mesma maneira. Que a luz da espiritualidade, que a luz do amor, que a luz da vida esteja com todos vocês.